Oi pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu aqui de novo para gravar mais um vídeo de resenha para vocês. E dessa vez vai ser da minha mais recente leitura. Era uma vez um coração partido. Sim, esse livro tão badalado nos TikToks, nos YouTubes da vida. Eu li, vou contar pra vocês com sinceridade, hashtag sinceridade real, o que eu achei. Bom, gente, o Era Uma Vez Um Coração Partido, como vocês provavelmente já sabem, é um livro de fantasia, que também tem romance. E como muita gente também fala por aí, é um livro muito parecido com filmes da Disney. Realmente ele tem esse quê de magia, de mistério, intrigas, assim, personagens que não são o que realmente parecem ser. É bem Disney, sabe? Esse aspecto. E eu também consegui achar um paralelo, assim, com os filmes do Shrek, sabe? Que também tem, né, esse mundo de fantasias de princesas e príncipes e poções mágicas. Eu também achei a vibe dele bem nos filmes do Shrek, principalmente o Shrek 2. Também tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E esse livro, gente, eu me interessei a ler ele principalmente por causa disso, né? E também por conta dessa capa, porque olha ali, que lindeza. Uma lindeza essa capa atrás também, viu? Não fica de fora. E por dentro ele também é super bonito. Eu acho muito legal mostrar como é o livro por dentro, para que de repente tenha alguém curioso, né? Esse mapa aqui, que é um arraso. Tomara que esteja focando. Aqui um pouco, né, de como são as páginas. Tem algumas páginas que contêm coisas bem, assim, de interação, como cartas e jornais, né, os tabloides que tem aqui pelo livro. E que eu achei uma coisa, assim, bem interessante. Agora vamos falar sobre a história, que eu sei que é o que vocês mais estão curiosos para saber sobre a história. Gente, eu não vou mentir pra vocês, eu falei que eu ia ser bem sincera. No começo, a história, assim, o livro é dividido em 3 partes, né? São divididos em 3 e o começo eu achei muito introdutório, sabe? Não acontecem grandes coisas, você fica assim, esperando pela emoção, pela aventura, né? Que a sinopse e os comentários da internet tanto prometem isso, né? Dizem que é um livro muito bom, que uma fantasia realmente precisa ter emoção e aventura. Mas assim, o começo é bem básico, sabe? Muito lento. A história não começa, tipo, ela não engata no começo. É muito introdutório e tal. Aí a gente vai pra parte 2. A parte 2, o começo é bem curto, sabe? A parte 1. A parte 2 já é mais longa. E assim, o começo da parte 2, pra mim, sabe? Pra mim, foi também muito chato. Assim, em determinado momento do livro, a história tava conseguindo cumprir bem aquele papel de deixar a pessoa intrigada e querer saber mais do que vai acontecer. Mas conforme eu ia passando as páginas, eu ia vendo que não ia acontecendo nada. Assim, não ia acontecendo nada de diferente. Eram só fatos atrás de fatos, sabe? Não tinha uma progressão narrativa da história alavancar. E eu, sinceramente, estava esperando muito por isso e não chegava, sabe? Demorou um pouco pra chegar. E eu até cheguei bem perto de me decepcionar com o livro, nessa altura. E teve uma hora que eu dizia assim... Os personagens também não estavam me deixando muito carismáticos pra mim, sabe? A Evangeline, ela é uma protagonista legal, eu não vi muitos defeitos nela, assim. E o Jax, gente, eu vou ser bem sincera, eu odiei ele no começo, sabe? Não na primeira vez que eu vi ele, mas conforme eu ia conhecendo mais do personagem, eu vi que ele era um cara, assim, muito seco, sabe? Muito cruel, muito objetivo. Ele usa as pessoas mesmo, ele deixa isso claro. Ele fala pra Evangeline que não gosta dela, assim, romanticamente, não quer nada com ela, só usa ela como uma peça, sabe? E eu ficava... É como diz um parágrafo aqui, eu não vou achar agora, mas tem um parágrafo que descreve perfeitamente essa imagem dele, de uma pessoa... Aliás, ele não é uma pessoa, ele é um arcano, né?
um ser totalmente depravado, sujo, podre, que não tem sentimento. A maçã que ele carrega na mão tem mais sentimento do que ele. E eu fiquei assim, cara, como é que a autora vai me fazer gostar de um personagem desse se o próprio narrador tá dizendo isso? Que ele é ruim, que ele é mau, que ele é... Eu fiquei assim, muito... Calma, não tô entendendo o que vai acontecer aqui pra eu gostar dele. Porque o mínimo que a gente precisa numa história é gostar dos personagens, né? A Angeline também no começo tava sendo muito... Tava, tipo assim, nem fede, nem cheira. Até que chegou uma hora que eu via que ela era muito submissa ao Jack. E eu fiquei... Ao Jack não, ao Jax. E eu fiquei... Meu Deus, garota, acorda! Dá vontade de pegar ele e sacudir assim, sabe? Tipo, realmente você é tonta a esse ponto, sabe? De confiar nele como quem confia em alguém de olhos fechados, sabe? Ela tava confiando muito nele, sabendo que ele não é uma pessoa confiável. Mas, enfim, né? Aí eu só sei que teve uma hora que o livro tava não muito legal pra mim, também por conta disso, dos personagens e por a história não tá avançando, que aí eu falei, só um milagre, uma virada muito grande na história que aí vai me fazer gostar e engatar de novo na leitura, ficar mais assídua, porque eu tinha ficado um pouco mais, né? Não tava lendo com tanta intensidade. E, meus amigos, é isso mesmo que o livro faz. Ele fica alimentando a sua curiosidade por mistério até um ponto que dá uma virada assim, que você pergunta, meu Deus, de onde que... Como? Aí você fica completamente assim, êxtase. Depois você fica mais intrigado ainda pelo mistério. Até que quando você vai ver, você não vai parando até conseguir entender o que está acontecendo. Porque se tem uma coisa que a autora faz muito bem nesse livro, é alimentar sua curiosidade e de lhe recompensar, né, com várias coisas, porque, por exemplo, eu tava torcendo muito pelo casal, né, que o casal, ele não se desenvolve aqui, ele não acontece aqui, né, eu acho que ele acontece, pelo que eu vi, ele acontece em outros livros, mas aqui ele começa a surgir, digamos assim, a dar um pouco de... A autora meio que dá uns biscoitos pra gente, tipo assim, o casal não vai ficar junto agora, mas eu vou dar uns biscoitinhos pra vocês já irem se empolgando com a ideia. É mais ou menos isso que ela faz. Daí, quando você vai ver, você já tá completamente preso na história e louco pra saber o que vai acontecer. Aí, eu confesso que eu, no começo, não gostei do Jax, mas depois... eu fui vendo que ele era mais do que parecia, sabe? Ele tem mais facetas do que ele mostrava. Ele não é, tipo, só um cara ruim. Ele também é um cara que tem mágoas, por exemplo. Ele também é um cara que tem segredos, que tem um passado bem conturbado por ele ter sido assim. A própria autora vai dando... A narradora vai dando umas ideias disso, que a gente vai ficando... achando ele uma pessoa mais um arcano misterioso. Por isso eu acabei sendo um pouquinho mais, né, um pouco mais piedosa com ele, vou dizer assim. E agora eu tô completamente, assim, passando pano pra ele. Admito. Eu acho que só pode ter acontecido alguma coisa muito ruim com ele pra ele ter ficado desse jeito. E tô muito curiosa pra saber o que foi. Então, assim, gente, o livro, ele começa lento, tá? Só pra esclarecer aqui o meu pensamento um pouco dual. Mas ele começa muito, assim, lento. Mas depois ele vai avançando e dando viradas e ficando cada vez mais misterioso, que quando você vê, você tá envolvido com a história e não tá largando o livro. Que foi assim, quando eu terminei o livro foi um piscar de olhos. Então eu gostei muito. O universo que ela cria aqui é bastante vivo. Ele coloca mesmo pra dentro do universo que ela cria, ela lhe transporta. E é bem divertidinho, sabe? Tem umas partes que eu achei, assim, engraçadas, pessoalmente. Personagens que são bem construídos, são cativantes. Tem uma outra arcana aqui do livro que eu também gostei muito, que foi a Lala. E, enfim, gente, é isso, é a minha recomendação. Eu recomendo, tá? Apesar do livro ter começado pensando que não ia vingar, mas acabou vingando. Então a leitura tá altamente recomendada e eu tô aqui, louca pela continuação. E eu gostei pessoalmente muito
dessa fantasia, desse universo que foi nos apresentado. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você se identificou com alguma análise que eu fiz aqui, por favor, comente e deixe o seu like, tá certo? Se inscreva se você quiser ver mais resenhas desse tipo. Com certeza eu vou ler os próximos livros dessa sequência, dessa trilogia. E fazer a mesma análise que eu fiz aqui com vocês, porque foi uma leitura, assim, bastante cheia de emoções, como diria o Roberto Carlos. Então, um super abraço solidário para cada um de vocês e até a próxima. Bye, bye!